Há poucas décadas atrás a gente tinha os mesmos direitos? Não. Talvez até hoje não tenhamos talvez os mesmos direitos, mas não... Em qual sentido? Em todos os sentidos. Ué, A maioria dos interior faz o seguinte: inventa de casar logo cedo, gera filho e não vai ter aquela condição digna de uma mulher. Porque eu acho... O senhor acha que eu tenho uma boa condição? As feministas, no caso, particularmente, ultimamente, E você acha que essas pessoas que ficam com vários caras, elas vão construir uma família? Eu vejo muita mulher, aquela condição de trabalho, quer dizer, não é desumano, é um pouco desrespeitoso. Por quê? Porque ela vai trabalhar no meio de homens, Então a mulher tem que ter um tratamento diferenciado. diferenciado. E Por quê? a sociedade vê ela com uns olhares mal vistos. eu entendo que o feminismo ele não vai acabar com a maternidade. Talvez o feminismo ele vai mudar a visão que a gente tenha da maternidade, a concepção sobre a maternidade, e ao mesmo tempo quanto à liberdade sexual, quanto ao poder se conhecer, ao poder ser pessoa, poder ser mulher. Então a minha visão é de que o feminismo ele não vai acabar com a maternidade, ele pode a transformar. Você acha que a liberdade sexual não tem direta relação com a maternidade ou a falta de maternidade? Em que sentido? Não entendi. Favor de direito à vida, né? Acho que todo mundo tem direito de viver, ter escolha e de estar no mundo, né? Fazer sua história acontecer. E você acha que as feministas defendem isso? Eu acho que não, pelo fato de algumas quererem que o aborto seja liberado, e eu entendo certas partes assim, porque em caso de... O senhor acha que homens e mulheres eles têm salários diferentes quando tem o mesmo nível de comparação? Tem, mas em relação, se for contar o meu salário para o seu, eu acho com certeza... Mas a gente não pode comparar, porque eu trabalho em uma coisa, o senhor em outra. Isso. Então essa base comparativa não existe. Mas também está relacionado àquela questão de capacidade, né? Aí, pô, as meninas casam logo cedo, tem um bocado de filho e acaba estragando. A gente está chegando num ponto da nossa conversa. Muito bem. Quando a pessoa se considera mulher, ela se considera livre, que é o que é pregado no feminismo, para fazer o que ela quiser, inclusive ter vários parceiros. Então, uma pessoa que defende toda essa libertinagem sexual, que no meu ponto de vista não é uma liberdade, ela vai querer ter filhos? Eu entendo que quando a gente fala de libertinagem, a gente está perdendo um pouco o sentido de que a pessoa ela é livre e faz do que bem entender quanto ao seu livre-arbítrio sem ferir outras pessoas. E ela quando tem a gente... consequências por isso. Claro, com certeza, mas a gente chamar isso de libertinagem quanto liberdade são questões diferentes. eu criei meus filhos, tenho 3, eu criei do mesmo jeito, né? Escolhas, né? Escolhas. E toda escolha tem sua consequência. Exatamente, exatamente. Minha irmã, pô, casou e conseguiu agora 2 meninos, 2 crianças. Já não estudou mais, já não tem um trabalho que eu posso dizer digno, já que a gente lutou desde os 14 irmãos, a gente sempre lutava. A condição de trabalho do meu pai é muito ruim. O senhor está dizendo que ela ficar em casa cuidando dos filhos não é digno. Na época de Stalin, na Rússia, tinha uma mulher que se chamava Alexandra. Certo. E essa mulher começou a defender que a natureza da mulher oprimia ela, porque só a mulher engravidava. E ela fez um decreto que foi aprovado contra monogamia, contra a gravidez. Aí o que é que aconteceu? As feministas, desde lá de trás, são contra a maternidade, a família, porque a família não é constituída com múltiplos parceiros. E isso perdura até hoje. Aí eu te pergunto, você ainda continua acreditando que o feminismo é bom? Homens e mulheres não são diferentes. É o que é definido hoje em dia. O gênero e o sexo são coisas diferentes. Você pode nascer em um sexo Escolher outro. e escolher outro, se identificar como outro. O que Deus fez é perfeito, é perfeito. No caso da filha de Gretchen mesmo, Tami, por mais plástica, mais coisa que ela faça, mais posição de hormônio que ela faça, nunca vai ser um homem na vida. Eu concordo com a senhora. Por mais estereotipo de fora, que modifique e tudo mais, nunca. O que Deus fez é perfeito, é perfeito. O homem é homem, a mulher é mulher. Agora a decisão, né? Há poucas décadas atrás a gente tinha os mesmos direitos? Não. Talvez até hoje não tenhamos talvez os mesmos direitos, mas não Em qual sentido?
em todos os sentidos. Ué, vamos lá. Direito ao voto, direito a ter liberdade, liberdade sexual, ao julgamento público. Vamos de um por um. A história do voto foi qual? Os homens que se alistavam e iam para a guerra podiam votar. Depois, os homens que trabalhavam, tinham remuneração com base no seu salário e pagavam impostos podiam votar. As mulheres não podiam, porque só apenas os homens, dentro de condições estabelecidas, votariam. Na conferência de Seneca Falls, nos Estados Unidos, foi feita uma votação entre as feministas. Nós achamos que devemos votar. Qual que você acha que foi o resultado? Elas não queriam votar. Sabe por quê? Porque elas achavam que iam ter diversas consequências e obrigações como os homens tinham de votar. E aí o que é que aconteceu? Elas queriam apenas ter o privilégio sem ter a obrigação do voto. Vindo aqui para a história do Brasil, quem foi que deu direito de voto às mulheres? Um homem. A maioria dos interior faz o seguinte, inventa de casar logo cedo, gera filho e não vai ter aquela condição de uma mulher. Porque eu acho... O senhor acha que eu tenho uma boa condição? O senhor sabe quantos filhos eu tenho? A senhora tem talvez 3. Eu tenho 4 filhos. Parece não, doutora. A senhora começou logo cedo, Não. 16 anos. Não, pelo contrário. Mas agradeço, que não parece. Tá certo. Mas o que eu quero lhe dizer é que os filhos, eles não são empecilho para a mulher. Exatamente. Só que a mulher usa isso como desculpa. Mulher não é só para estar em casa lavando o prato ou para estar esperando o marido. E se ela quiser? Se ela quiser, é um direito de escolha dela. E por que quando ela fica, ela é condenada? Eu acho que a sociedade critica muito a mulher em si, hoje em dia, no século XXI. Tempo de experiência conta para a remuneração. Calma que eu vou chegar lá. Mas se a gente ignora essa estatística aqui, das mulheres que engravidaram, saíram do mercado e votaram, e a gente considera as mesmas condições, seres masculinos e femininos entre 40 e 50 anos que nunca tiveram um casamento ou um filho, seja o homem o filho dentro ou fora do casamento, ou a mulher, as mulheres líderes entre 40 e 50 anos, ou seja, já passou até a idade fértil dela, ela ganha mais do que os homens. Em termos gerais, as mulheres elas recebem 20% a menos do que os homens, mas eu acho que a gente não coloca na mesma base comparativa, porque nesse ponto específico, quando a gente coloca um exemplo, a mulher ganha mais. Então, mas acho que a gente trazendo exemplos fora da curva, a gente tenta fazer outliers. Não, ué. A mesma condição, homens e mulheres, 40 a 50 anos, sem filhos, sem casamento, as mulheres ganham mais. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 empregos, eu sou casada há 10 anos e eu nunca deixei de fazer nada por conta dos meus filhos. Então, assim, pelo que eu entendi que o senhor me falou, é que a mulher, muitas vezes, até do interior, ela abre mão de trabalhar para poder ter a família dela. Mas ela está trabalhando com a família dela. A mulher se afastava do mercado de trabalho, teoricamente, antes por quê? Porque a gente tinha uma obrigação social, uma cobrança social familiar e do machismo também, da misoginia, dizendo onde a mulher que engravidasse tinha que se afastar do mercado de trabalho. Mas quem foi que defendeu a licença maternidade? Porque a licença maternidade é você ter direito de cuidar do seu filho. Não quer dizer que alguém deve dizer a você o que você deve fazer. São questões diferentes. Mas quem foi que lutou pela licença maternidade? E novamente, vamos idousar homens. Acho que é o ponto... Não, as feministas. Muitas pessoas acham isso, né? Que a gente é mulher, a gente vai ficar com qualquer um ou E você com acha várias que pessoas. não? Acho que não, eu acho que vale do caráter da pessoa. E você acha que essas pessoas que ficam com vários caras, elas vão construir uma família? O feminismo vai acabar com a maternidade? Isso eu discordo. Fora que eu tenho todo esse pensamento que eu trago aqui, mas meu sonho é ser pai, por exemplo. Então eu não acho que eu defender pautas feministas, eu defender uma mudança social, eu defender um estudo, uma implantação, mudanças na concepção de quem trabalha, de quem fica em casa, isso não vai acabar com a maternidade ou com a paternidade. Você sabe o que fala a terceira pauta do feminismo, que é bem recente? É aí que a gente está. Deixa eu terminar. Claro, tudo bem. A terceira pauta do feminismo fala que a tecnologia vai passar a agir diretamente sobre o ser. Não vai existir homem, não vai existir mulher. E com tecnologia, a gente vai formar o ser. Esse ser, ele vai poder não engravidar, ele vai automatizar tudo e, quem sabe, um pouco diminuir até as emoções que a gente tem como humanos. Então, assim, o que se preza para o futuro na terceira onda do feminismo é bem perigosa. Você acha que se a mulher
ela abre mão de casar cedo, foi estudar para conseguir tentar melhores oportunidades de emprego. Você acha que isso vai fazer com que limite ela ao desejo, à ideia de ter filhos depois? Hoje em dia, se a pessoa fica com muita gente, ela é conhecida como pegadora, E ela não é? galinha. Ela não é? É, querendo ou não. Assim, depende de como você vê também, né? Eu acho isso. Não, como ver é uma coisa só. Se a gente for trabalhar com questão, vai acabar com a maternidade. O porquê? Porque existem estudos ou porque alguém disse numa pauta que vai acabar? Existem estudos. O rei Salomão só conseguiu ficar rico depois que casou. Por quê? Aliás, depois que casou não. Dentro do casamento. Por quê? É porque os dois conseguiram minimizar as coisas. Não, é porque a mulher ela tem a capacidade, é da natureza dela. E a mulher edifica a família. Exatamente, isso Então, aí é bíblico. A mulher, exatamente. Tanto ela tem o poder de valorizar, respeitar e apoiar o marido dela, como ela tem também, ela pode fazer com que a família se acabe. Exatamente. Então, a gente concorda. Pronto, muito bem. Então, se pagar meu Pix, eu faço. O senhor não mudou minha opinião. E vamos supor, em um relacionamento aberto, tá certo? Eu acho que isso não é o problema. Por isso que eu digo, tem coisas que eu sou a favor e tem coisas que eu sou contra. Mas no fundo, tudo que você está me dizendo, você não é feminista. Não, não sou feminista. Então a gente concorda. A mídia em si, a televisão em si, tudo mais, e o que a gente vê hoje em dia, bem exposto, que não era antigamente, era bem retraído. Agora as pessoas têm que dizer assim, não, porque foi a criação. Não, eu tenho 3 filhos. Escolhas. Eu acho que a opinião da senhora é igual à minha, que diante de toda essa construção ao longo da história, da sociedade, da influência, da educação escolar, da mídia, tudo isso, as pessoas começam a fazer escolhas de gênero ou de relações e elas não vão querer mais ter filhos. A senhora concorda? Exatamente, concordo. E outra coisa que a gente tem que levar em frente o nome da gente, né? Exatamente isso, a perpetuação. Exatamente. Machismo. Machismo e vai continuar. Então quem será que acaba primeiro com a maternidade? O machismo, a misoginia, a família conservadora ou o feminismo? O feminismo. É porque a gente contabiliza apenas as das mulheres e a dos homens. Os homens muito mais do que as mulheres. Se a gente pega, uma pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz, em adolescentes, sabe quantas adolescentes, em termos percentuais, agridem o namorado? Quase 30%. Quantos namorados agridem as namoradas? Cerca de 6%. Aí a gente vai entrar em pontos que eu gostaria de conversar, eu vou ter muitas discordâncias também a trazer, mas eu preciso para o aeroporto. Eu sei. Então assim, sei que a gente não se convenceu, mas acho que a gente trouxe uma discussão aí, talvez está mais longa que eu esperava. Então eu agradeço aí, apesar da chuva, do tempo, mas brigadão Obrigada, pela conversa, João. por qualquer coisa também. Desculpa então o presente, fiquei isso? emocionado ali, mal de professor, mas foi um prazer. Obrigada. Então, prazer. Prazer.